Bom dia. Tudo ok agora? Bom dia. Ok. Beleza. Moçada, eu queria primeiro começar falando sobre a chamadinha de vocês, tá? A chamada de vocês, ela sempre vai começar ou no início da aula ou no final da aula. Porque a gente precisa registrar essas presenças, tá? Então, é importante que você entre logo no início da aula para que você não perca nada. Pode ver, a gente já tem quase 10 minutos, né? Que eu estou adicionando o pessoal ali. Então, começar a aula com pouco aluno também não é interessante. Agora a gente já está com 31, acho que já está tranquilo, mas a gente precisa que vocês chamem o pessoal, moçada, vamos lá, cara, vamos estudar. Começou a aula do Joe, começou a aula da Tânia, começou a aula do Éder. A gente precisa que vocês nos auxiliem nesse sentido, ok? Vamos lá, então. Mais uma aula do Joe. Hoje a gente vai estar terminando aqueles dois exercícios, tá? E outra coisa que eu queria chamar a atenção, a gente vai ter uma atividade, tá? Uma atividade em que a gente vai mandar o link para vocês dessa atividade, e é uma atividade que você não precisa fazer nada. Não que você não tenha que fazer atividade. Você não precisa salvar, você não precisa tirar foto, nada disso. A gente vai mandar um formulário para você, chamado Google Forms, e essa atividade você vai responder, você vai resolver no caderno, aí em casa, e você vai marcar a alternativa correta como se fosse um simulado virtual. Ou seja, na sexta-feira, eu vou estar deixando disponível para vocês, com uma hora marcada. Por exemplo, vai poder fazer na sexta-feira à tarde, das 13h30 ou das 14 às 17h. É o tempo que vocês vão ter para fazer. Professor, eu não consegui entrar. Bom, não conseguiu entrar? Infelizmente, a sua nota, né, vai ser compatível com o que você fez. Como não fez nada, consequentemente, a nota também não vai ser nada. Então, fiquem atentos a esses horários, tá? Mas na sexta-feira eu vou passar todas essas informações devidamente na forma física. Eu vou colocar lá no site para vocês, no Sysflamming, o link da atividade, como que é para ser feita a atividade, tá? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Joe, essa atividade é para sexta-feira? Não, cara. Olha o que eu estou dizendo, ó. Na sexta-feira, eu vou deixar um link para vocês. Vamos supor que eu coloque para fazer na sexta-tarde, entendeu? Mas eu posso colocar no sábado, eu posso colocar no domingo. Posso colocar um prazo de sexta até domingo, entendeu? Entendi, obrigado. Então, assim, o prazo, eu também não vou ser cruel, colocar numa sexta-feira à tarde para me entregar na sexta-feira à noite, né? Mas é bem tranquilo, tá? Muito tranquilo, a gente pode até fazer uma experiência primeiro, né? Para vocês poderem se ligar também, e na outra semana a gente faz, tá? É tipo um formulário? Em relação à nota de teste de vocês, eu vou lançar a nota do teste de vocês de acordo com tudo que vocês me entregaram. Ou seja, vocês me entregaram as listas de exercícios. Então, baseado nas listas de exercícios, eu vou estar lançando a nota de vocês, tá? Da nota teste. Então, não se preocupem com o teste, tá? A nota do teste, eu tenho material comigo, tá tudo tranquilo. Eu já vou colocar, nessa semana, eu já deixo disponível para vocês lá a nota do teste de vocês, tá bom? Professor, mas a minha sala só entregou atividade, não tem problema. Essa atividade já vale nota, tá? O que mais que eu podia falar? Bom, acho que primeiramente só isso, tá? Vamos focar um pouquinho na nossa aula agora, tá? Pega para mim. Professor. Professor. Pega para mim, por favor, o livro de vocês. O livro de vocês, a gente parou no exercício 12, da página 92. 12 da página 92. Então, exercício 12.
Tranquilo? Foi esse exercício que eu falei, moçada, tenta fazer esse exercício aí que é bem bacana. A gente até falou lá, né, em relação à transformação. Olha o que ele coloca para a gente. A massa do átomo de hidrogênio é de 1,66 vezes 10 a menos 24. Professor, Então, esse aí a gente já fez. já fez? Corrigimos? Já, sim. Professor, professor, Oi. o exercício 13, que era de tarefa, a gente tinha que mandar ele para você? Não, era só para fazer. Era só para fazer. Ah, tá. Tá? Só para fazer. No exercício 13, então, vamos lá. 13. No 13 ele coloca para a gente, o planeta Terra tem uma área aproximadamente de 510 milhões de quilômetros quadrados. Vamos lá, 510 milhões de quilômetros quadrados. Aí ele quer que eu faça o seguinte, escreva as informações na forma de notação científica. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse número e escrevê-lo na forma de notação científica. Aí você fala assim, como? Assim, ó. Joe. Se ele é um número inteiro, a vírgula vai estar sempre onde? Se ele é um número inteiro, a vírgula vai estar sempre onde? No final, não é isso? Se ele está no final, eu vou ter que deixar com uma casa de inteiro, ou seja, 5,1 vezes 10. Quantas casas eu voltei para a esquerda? 3, 6, 7, 8. 5,1 vezes 10 elevado a 8. Tranquilo aqui, galera? Joe. Oi. É 510 milhões e 100 mil. Não é 510 100 mil? Uhum. Oh, perdão. Aqui. Obrigado, cara. Quando você casar, você já sabe, né? Então, aqui vai mudar. Vai ficar 5,101 vezes 10 elevado a quanto? 3, 6, 8. Obrigado, meu garoto. Valeu. De nada. Próximo exercício. Próximo exercício, já começa lá o desafio, começam as atividades. Eu queria que vocês fizessem as atividades, eu sei que vocês têm lá o gabarito no final do livro. E eu queria que vocês me mandassem, por exemplo, tentassem fazer, e me mandassem no privado, pode ser no WhatsApp, não tem problema, tá? O exercício que você está na dúvida, tá? Então, tenta fazer, professor, eu estou na dúvida em todos. Beleza, semana que vem a gente pode marcar um horário à tarde para estar resolvendo esse problema, tá? Estou com dúvida em tal exercício. Beleza. Me manda que eu faço um vídeo rapidinho e mando, tá? Eu queria que vocês tentassem fazer, porque as atividades é basicamente o resumo de tudo que nós fizemos, ok? Tá bom, moçada? Sim. Sim, professor. Beleza. Tá, pega para mim agora, lá na página. Professor, Oi. posso ver rapidinho ali a resposta? Da Pode. 13? Ah, tá. 01. Ok. Beleza. Pega para mim na página 98. 98 a gente está falando da radiação, não é isso? Tá. Sim. Beleza. Posso apagar aqui? Já apagou, né? Pode. É isso. Ó. Radiação. Primeira coisa, quando a gente fala de radiação, o que a gente tem que ter na cabeça? Primeira coisa são os elementos. Eu postei um videozinho para vocês, um link de um videozinho, falando sobre um pouco da raiz quadrada. O mesmo vídeo que eu postei para o 6º ano, eu queria que vocês, né, tivessem visto. Creio que muita gente visualizou. Se não visualizou, ainda está lá no canal, tá? Não no canal do Fleming, tá no canal no meu canal lá, Diomedes Jara Júnior, beleza?
Bom, o que acontece, cara? Nós temos aqui os elementos. Quando a gente fala de elementos, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento é em relação à nomenclatura. Eu preciso saber como que é feita a leitura de cada elemento de uma radiação. Aí você fala, Diomedes, mas o que vem a ser elemento? Elemento, por exemplo, quando eu falo um radical, um expoente, um radicando, uma raiz, bom, o que é cada um desses elementos? Então tá aqui para vocês, ó. Elementos, tá, galera? Eu tenho aqui este elemento, eu tenho este elemento. Vou fazer um pouquinho melhor para vocês aqui. Ô, professor, acho que tem gente querendo entrar. Esses atrasildos, hein? Bora. Tchutchuco, olha aqui, ó. Os elementos, então, cara, você tem aqui, ó. Olha isso aqui. Quando você olha para isso, você fala assim, cara, isso aí é um monstro. Não, não é um monstro. A gente precisa se relacionar bem com isso aqui, ó. Tá? Eu vou colocar para vocês o que representa cada um deles. Eu tenho, então, o primeiro, que é o radical. Eu tenho lá o M, que é chamado de índice. Eu tenho lá o A, que é representado por radicando. Eu tenho o N, que representa expoente do radicando. E eu tenho o B, que é a minha raiz. E aí eu tenho o B, que é a minha raiz. Tranquilo, galera? Então, o símbolo representa radical. O N representa o índice. Ele que vai afirmar se é uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta. Depois eu tenho lá o Azinho, que é o meu radicando, tá? É o número que precisa ser decomposto para que obtenha um expoente. E aqui o resultado. Por isso que a gente sempre fala na interrogativa. Qual a raiz? Qual a raiz? É qual o resultado? Qual a raiz quadrada de 4? Bom, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a minha raiz é 2. Tá? Então, esses elementos... Ah, professor, mas isso é importante? É, sabe por quê? Ó? Por exemplo, quando a gente coloca para vocês raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64, você já sabe que é igual a 8. Aí você fala, professor, mas por que é igual a 8? Bom, a gente pode fazer isso aqui assim como a gente faz lá no sexto ano. A gente pode decompor. Decompor utilizando números primos. Então, o meu menor número primo é 2. Então, 64 por 2, 32. Por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Lembra que eu falava da musiquinha? A cada 2, eu tiro 1. Professor, mas por que a cada 2? Porque a minha raiz aqui, ó, ela tem índice 2 quando não tem nada. Quando não tem nada, significa que o índice dela está valendo 2. Então, eu vou agrupar sempre de 2 em 2 para que eu possa, então, cantar a musiquinha. A cada 2, eu tiro 1. Professor, como assim? Eu não tenho aqui 2? Dos 2, eu vou extrair 1. De 2, eu vou extrair 1. De 2, eu vou extrair 1. Bom, depois que você fez isso, você simplesmente multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Por isso, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Professor, Mas eu posso ainda melhorar isso. Eu posso colocar que isso aqui é a raiz quadrada
de 2 ao quadrado, vamos lá, presta atenção, hein? 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Quando você quer sair, sua mãe coloca uma condição, fala assim, ó, beleza, quero ir ao shopping, beleza, vai ao shopping. Só que tem uma condição, você tem um teste, segunda-feira de matemática, e na sexta-feira eu quero a resposta desse teste. Se você tirou uma nota 8, você pode ir ao shopping. Então é a condição é que você tire 8. Tirou 8, beleza, pode sair. Professor, se eu tirar mais? Então, no caso aqui, a gente tem que tirar igual, beleza? Tem que tirar 8. Ou melhor, tirar 10. Você é capaz de tirar 10, vamos embora. Tá vendo que aqui, ó, o expoente, tá vendo que o expoente é igual ao índice? Olha aqui, ó. O expoente é igual ao índice. Quando isso acontece, nós podemos extrair a raiz. Então, eu vou extrair esse 2. O expoente é igual. O expoente é igual ao índice. Expoente e índice são iguais, então eu posso extrair. Esse expoente é igual ao índice, então eu posso extrair esses 2 aqui também. Logo, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Eu posso fazer dessa forma. Então, galera, o que eu quero que vocês entendam? Eu tenho vários caminhos de determinar uma raiz quadrada. A raiz quadrada, para nós, é simples. Basta que a gente determine os quadrados perfeitos, que você obtém todas as raízes quadradas, né, possíveis. Porque toda raiz quadrada é originada por um quadrado perfeito. Professor, como que eu acho um número quadrado perfeito? Qualquer número que você elevar ao quadrado, obrigatoriamente, você tem um quadrado perfeito. 3 ao quadrado, 9. Então, isso é resultado de um quadrado perfeito. Aí você fala, de onde vem quadrado perfeito? Como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, eu multiplico o mesmo lado 2 vezes. Por isso, são chamados de quadrados perfeitos. Então, por isso, todo número elevado ao expoente 2 é chamado de quadrado. Ok? Então, eu posso fazer dessa forma de fatoração, ou posso fazer simplesmente quais são 2 números que multiplicados dá 64. É uma saída? É, sem problema. Eu não vou te crucificar por isso, nem um pouquinho. Beleza? Aí você fala, tá, me dá um exemplo de uma outra raiz? Não, cara, vamos lá. Posso apagar aqui? Professor, Pois não. eu tenho uma Pode. dúvida. A raiz vai, tipo assim, ela pode ser tanto quadrada quanto, sei lá, 11ª. Pode Sim, ter por isso que a gente está número- estudando radiciação, diferente do 6º ano, que a gente trabalhava apenas raiz quadrada. Tá? Então, por que eu estou fazendo por esse método? Esse método, cara, você tem condições de verificar quem é que pode sair e quem é que não pode sair. Porque vai chegar um momento, lembra que a gente viu números irracionais? Sim. Conjunto dos números irracionais? Vai ter raiz de número irracional? Então, a gente, sempre que a raiz não é exata, é um número irracional. Pode acontecer de ter um número que, na hora que eu estiver fatorando, resulta numa raiz que não é exata? Sim, sem problema. Ok? Aí a gente vai começar a trabalhar com os valores aproximados dessa raiz. Ok, galera? Uhum. Vamos lá, Professor, vou dar mas mais daí um quando exemplo. assim, Hã? quando for assim, tipo assim, você saiu 2 números, mas um ficou, você pode colocar aqueles 2 números do lado de fora, daí raiz do número que Você ficou? vai colocar um só. Eu vou dar um exemplo aqui, beleza? Vou dar um exemplo, tá? Aham, beleza. Bora. Se você tem aqui, ó, raiz cúbica, vamos pegar aqui, 243. Melhor. 729. Raiz cúbica de 729. Tranquilo?
Aí você fala, beleza, vamos fatorar esse trem aí. Vamos fatorar. Ó. R$ 729, fatora ele. Não dá por 2. Eu vou tentar por 3. É interessante que você pesquise alguma coisa relacionada a critérios da divisibilidade. Vai te ajudar, tá? Quando que dá para dividir por 2? Quanto que dá para dividir por 3? Quando dá para dividir por 5? Ok? Ô, Joe, Oi. quando é por 3, é somar os algoritmos. E aí ele tem que ser múltiplo de 3. 3. Fechou. Vamos lá. 729 dividido por 3. 243. Por 3. Vai dar 81. Por 3. 27. Por 3. 9. Por 3. 3 por 3. 1. Lembrando que a nossa raiz é uma raiz... Lembrando que a nossa raiz é uma raiz o quê? Cúbica. É uma raiz cúbica. Então, eu posso colocar assim, ó, a cada 3, eu tiro 1. A cada 3, eu tiro 1. E aí, multiplico. 3 vezes 3, 9. Ok? Tudo bem, moçada? Sim. Ok. Tá. Eu posso fazer de uma outra forma? Posso. Eu posso pegar e fazer o seguinte, ó. A cada 3, beleza, 3 ao cubo. A cada 3, 3 ao cubo. Posso falar que é uma raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. O expoente aqui é igual? Se o expoente é igual, eu posso extrair a minha raiz. Se o expoente aqui é igual, eu posso extrair a minha raiz. E se não for? Veja, eu tenho que analisar expoente, tá? Analisar expoente. O expoente é igual ao índice? É. Quando isso acontece, eu extraio o radicando. Extraio o radicando. Logo, 3 vezes 3 resulta em 9. Professor, mas Professor. e se eu fizesse... Porque eu lembro que lá no 5º ano, quando eu fatorava, a professora pedia para eu verificar quantos fatores primos eu utilizei. Beleza? Olha lá, ó. Vou até fazer de pretinho para você entender a diferença. Isso aqui é uma coisa, isso aqui era outra coisa, beleza? Vamos lá, ó. Lá no 5º e no 6º ano, quantas vezes eu utilizei o fator primo 3? 6. Não é isso? Não é isso? É isso. Sim. Então, você pode colocar assim, ó. Raiz cúbica de 3 elevado à sexta. Bom, quando isso acontece, eu posso dividir o expoente pelo índice. Dividir, hein? Dividir. Logo, eu tenho 3, ó, extraio 3. Quanto é 6 dividido por 3? 2. 2. Então, eu tenho aqui 3 elevado a... Opa! 9. Obrigado. Desculpa. Então, 6 dividido por 3, 2. 3 ao quadrado, 9. Difícil? Não. Beleza. Aí, cara, você fala assim, professor, poderia ser de número decimal? Poderia. Você poderia ter aqui, exemplo, raiz quadrada de 0,36. Raiz quadrada de 0,36 é a raiz quadrada. Quantas casas tem? 2. Então, 36 centésimos. Isso corresponde a raiz quadrada de 36. 6. 6.
Raiz quadrada de 100. 10. 10. Eu obtenho aqui 0,6. Tchutchu? Tudo bem, galera? Tudo. Tranquilo? Sim. Vamos lá, ó. Pega para mim na página 100. Página 100. Esse exercício vocês já fizeram, não é? Sim, a gente já Sim. fez. Já fez, já mandou fotinha, tá tudo bonitinho isso aí. Tá. Bom, a gente precisa fazer a correção. A raiz quadrada de 196 é igual a quanto? 14. Perfeito, 14. Na letra B você tem lá a raiz quadrada de 324. 18. 18. Perfeito. Na letra C, raiz quadrada de 100. 10. 10. Aí começam os decimais, né? Raiz quadrada de 0,01. 0,01, querem que eu faça no quadro? Eu sei qual é a raiz quadrada. Não precisa. Tá. 0,01 é a mesma coisa que 1 centésimo, não é? Raiz quadrada de 1 centésimo é 1 décimo. 1 décimo eu escrevo de que forma? 0,1. 0,1, perfeito. Olha a letra E. A letra E você tem lá raiz quadrada de 0,0625. Transforma isso em fração. Vai ficar raiz quadrada de 625 sobre 10.000, não é isso? É. Raiz quadrada de 625. 25. 25, né? Uhum. Raiz quadrada de 625 é 25. 25. Sim. Fechou? Sim. E a raiz quadrada de 10.000 é 100. Ou seja, 25 centésimos. Tem alguém na dúvida aí? Não. Beleza. Não. Professor, Pois não. por que deu 10.000? Vamos ver então. Aí, gostei. Legal. Muito bom. Chuchu, quantas casas nós temos depois da vírgula? 4. Perfeito. Então vai ficar raiz, olha lá, raiz quadrada de 625, tira a vírgula, formou 625. Ah, tá. A quantidade de casas é a quantidade de zeros, Tá bom. tá? Aí vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 625 sobre 10 elevado à quarta. Olha lá que bacana, ó. Lembra que a gente viu notação científica, potência de base 10? Uhum. Sim. Beleza. Como é uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 625, 25. Aqui dá para dividir, ó, expoente pelo índice. 4 dividido em 2. Entendi. 4 dividido em 2. 2. 2. Ah, tá. Então, 10 ao quadrado, que é igual a 25 centésimos. 25 centésimos tem quantos zeros? 2. 2. Então, significa que eu tenho 0,25. Entendi. Show. Legal. A letra F. Raiz quadrada de 441. 21, Legal. 21. 21. Galera. Beleza. Show. 21. Próximo. Na página 101, ele coloca lá raiz quadradas irracionais. Raiz quadrada irracional
é uma raiz que não é exata. Aí você fala assim, como que pode acontecer isso, Diomedes? Assim, ó. Vamos lá. Raiz quadrada dos irracionais. Tranquilo? Só para lembrar vocês, ó, nós tínhamos lá um conjunto, que era o conjunto dos números reais. Lembra disso? Sim. Sim. Ele era subdividido em racional e irracional. Lembra disso? Sim. Os racionais são todos que podem ser escritos na forma de fração, beleza? Beleza. Sim. Os irracionais são todos os números que são dízimas não periódicas. Aí você vai falar, mas pode acontecer? Pode. Olha lá. Raiz quadrada de 8. A gente vai fatorar o 8. Dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Fechou. Como que era a musiquinha? A cada 2... Eu tiro Eu um. tiro. Isso, olha lá, ó. A minha raiz é uma raiz quadrada. Então eu digo, a cada 2 eu tiro 1, a cada 2 eu tiro 1, beleza? Ó, a cada 2 eu tiro 1. Ah, e esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele não vai sair da raiz, porque ele não tirou o 8 que ele precisava, ou o 10 que ele precisava. Ah, professor, então quer dizer que vai acontecer o quê com ele? Quando sua mãe não deixa você ir ao shopping, você é obrigado a ficar onde? Em casa. Casa. Então esse carinha vai continuar dentro da casinha dele, ó. Então eu tenho 2 raiz quadrada de 2. Esse 2 raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz quadrada de 2. Tranquilo, galera? Sim. Tranquilo. Beleza, moçada. Beleza. Muito bom, muito bom. Essas são as chamadas raízes quadradas não exatas, tá? No exercício 2, ele pede para que você, utilizando o recurso da fatoração, calcule a raiz quadrada de cada um dos itens. Esse exercício nós também já fizemos, né? Né? Sim. 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 Beleza. Então, a letra A, raiz quadrada de 2025. 45. 45. Sim. Na letra B, raiz quadrada de 784. 28. 28. Perfeito. Letra C, raiz quadrada de 4.900. 70. 70. Raiz quadrada de 6.084. 78. 78. Fechou, galera. Na letra E, você tem lá a raiz quadrada de 1.296. 36. 36. Raiz quadrada de 1.764. 42. Lá na página Gil, você pode 103, repetir a resposta porque teve gente que falou junto. Eu não consegui qual ouvir. delas? A E e a F. A letra E, 36. E a letra F, 42. Valeu. Valeu, cara. Bom, então na página 103, ele fala sobre raízes quadradas aproximadas. Vamos lá. Raiz quadrada aproximada. A raiz quadrada, se ela é aproximada, significa que ela vai ser do conjunto dos irracionais. Beleza? Dos irracionais. Toda raiz que não é exata pertence ao conjunto dos irracionais. Aí você fala, tá, já mas dá um exemplo? Antes de dar o exemplo, eu vou lembrar vocês quem são os quadrados perfeitos. Quadrado perfeito é todo número
que elevado ao expoente 2, o seu resultado será sempre um quadrado perfeito. Exemplo. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. E isso tende ao infinito. Aí você fala, tá, Diomedes, mas onde você está querendo chegar com isso? Cara, eu estou querendo chegar no seguinte. Sempre que você tem um número quadrado perfeito, você consegue obter a sua raiz. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4, 2. A raiz quadrada de 9, 3. A raiz quadrada de 16, 4. Tá, Diomedes, mas e aí? E aí, cara, que você tem, por exemplo, a raiz quadrada de 8, que a gente acabou de falar. A raiz quadrada de 8, ela vai estar entre quais números inteiros? Vamos, cara, vamos lá, ó. Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 4 dá 2. Desculpa. Raiz quadrada de 9 dá quanto? Obrigado. 3. 3. Então, vamos lá. Então, você concorda que o 8, a raiz quadrada de 8, ela vai estar entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9? Sim. Sim. Beleza. Sim. Então, eu posso falar que a raiz quadrada de 8, ela vai ser um número, raiz quadrada de 8, vai ser um número maior do que 2, né, e menor do que 3. Isso é determinar o seu número inteiro aproximado, ou seja, entre quais números ela pertence. Por quê, professor? Porque a gente está começando a trabalhar números aproximados. Se a gente está começando a trabalhar com números aproximados, isso quer dizer, cara, que a raiz quadrada de 8 vai ser 2, alguma coisa ao quadrado. A gente vai tentar 2,1, 2,2, 2,3, até a gente chegar num número muito próximo de 8. Professor, mas e se passar? Não pode passar. Por isso, chamado de aproximado. Eu tenho que chegar num número mais próximo possível do 8. Aí você vai pegar. Vou pegar o 2,5, só para você ter uma ideia. 2,5 elevado ao quadrado é 6,25. Está próximo de 8? Não. Não. Aí eu vou lá, vou pegar então o 2,6. 2,6 ao quadrado é 2,6 vezes 2,6. Vai dar 5,76. Opa, 6,76. Está longe ainda. Bom, então eu posso ir tentando 2,7, 2,8, 2,9, até chegar num número muito próximo de 8. Quando eu chegar nesse número muito próximo de 8, eu creio que vai ser o 2,7, porque vai dar 7,29. Ele é o mais próximo possível de 8. Vocês podem fazer o teste. Faz a multiplicação rapidinho aí. 27 vezes 27. 28 vezes 28. Vai lá. Professor, Ah, quando for fazer a aproximada, não pode passar do número? não pode passar. Então não Professor, pode. Ah, tá. Ah. Obrigado. tem gente na sala de espera. Oi? Tem gente na sala de espera. Tá, no final da aula. Aí é complicado, né, cara? Vamos lá. Faz o 2,7 ao quadrado, faz 2,8 ao quadrado e 2,9 ao quadrado, por favor, rapidinho. É
É 2,8, professor. É 2,8, que dá 7,84. Dois 2,8? Aham, Que dá 7,84, né? exatamente. Beleza, cara, muito bom. O 2,9 para quem fez deu quanto? 8,41. Perfeito. Se ele passou, ele não serve para nós. Fechou, galera? Sim. Tudo bem? Uhum. Beleza. Tá, o que eu quero de vocês? O exercício 3 nós não fizemos, concorda? Eu já fiz. A gente fez. Fez? Fez. A gente fez até 107, eu acho. Até 107. Então vamos lá. Determine entre quais números inteiros estão cada uma das raízes. Raiz quadrada de 211. 14, 15. De 154. 12, 13. De 425. 21, 22. Tá. Raiz quadrada de 176. 13, 14. Perfeito. 75. 8, 9. Perfeito. E de 672. 25, 26. Beleza, cara. Show de bola. O exercício 4. Determine entre quais números com uma casa decimal estão as raízes quadradas. Bom, o 4 vocês fizeram também? Sim, a gente fez até a página 107. Então, mas vocês não se atentaram à numeração dos exercícios, né? Foi até o Ô, exercício Joe. 5. Oi. Eu não Quem tá fiz falando o exercício 4. O Pedro Ouro. Você não fez, né? Eu não fiz o exercício 4 nem o 3, mas eu fiz todos os outros. Então, esse exercício 3 e Mesma 4, coisa quem que eu fez aí fez Professor, eu equivocado, também. porque não era para fazer, não. Eu fiz todos menos o 3 e 4. também não fiz. Não era pra fazer? Tá, não, tranquilo, galera. Vamos lá. Eu também. Para aula eu de não fiz. sexta-feira, o que eu quero que vocês 3 e façam 4. para a aula de sexta-feira? Eu quero que vocês façam, então, o exercício, para quem não fez, né? Quem já fez, está de boa. O exercício 3 e o exercício 4. Tá? Tá. Beleza. Depois, o exercício 5 era a tarefinha. O exercício 5 eu fiz. Isso. O exercício 5, raiz cúbica de 512. 8. 8. Letra B, raiz cúbica de 1331. 11. 11. Raiz cúbica de 0,729. 0,09. 9. Perfeito, moçada. Raiz quadrada de 0,216. 0,6. Raiz cúbica de 343. 7. 7. 7. Muito bom. Letra F, raiz cúbica de 2,197. 1,3. 3. Lá na página 108, nós temos lá outras raízes. Professor, Pois não? qual que é a C da 5? A C. Deixa eu voltar lá. A C, 0,9. Ah, tá. Que página? Exercício 6, você tem lá raiz de índice 13 do número 1. 1. Raiz de índice 13 de menos 1. Aqui é bacana, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. É I1. Professor, existe raiz negativa? Existe, cara. Sim. É I. Desde que o índice seja ímpar. Por exemplo, se aqui fosse raiz cúbica
de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 é igual. Você já sabe que vai dar negativo, porque a raiz é negativa. Olha o índice é ímpar. Somente quando o índice for ímpar, possui raiz negativa. A gente acabou de fazer a fatoração do 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então vai ser raiz cúbica de menos 2 ao cubo. O expoente é igual ao índice? É. Então pode extrair. Olha lá o que deu. Menos 2. Então quer dizer que só pode ter raiz negativa quando o índice obrigatoriamente for o quê? Ímpar. Ímpar. Beleza? Então, na letra B, nós temos lá raiz de índice 13 de menos 1. Menos 1. Raiz quarta de 81. 3. 3. Raiz sexta de 64. 4. Não. 2. 2, perfeito. Raiz quarta de 256. 32? Hã? 32? Raiz quarta de 256. Agora é o 4, eu acho. 4, perfeito. Tá. Na página 108, ele coloca para vocês aí a raiz enésima, fala dos elementos que eu acabei de falar para vocês lá no comecinho da aula, tá? O que eu quero de vocês, então? Que vocês retomem isso aí, tá? Para quem não fez o exercício 3 e 4, ele vai ficar de atividade. Professor, precisa mandar? Não precisa me mandar. Não precisa. Tá? Porque senão vai ter gente que fez, gente que não fez, e aí vai virar aquele rolo. Não precisa, ok? Na sexta-feira, o que a gente vai fazer? Trabalhar propriedades da radiciação, tá? Nós temos aí expoentes fracionários lá na página 109. A gente vai trabalhar isso na próxima aula. Ok, galera? Tchau. Ok. Beleza. O exercício 8, vocês fizeram? Não. Não. Então façam Não. de tarefinha. O exercício 2, 3 e 8. Ok? Não é 3, 4 e 8. 3, 4 e 8, perdão. 3, 4 e 8. Perdão. Valeu, moçada. Eu vou fazer a chamadinha aqui rapidinho, tá? Tá bom? Ok. Certo? Obrigado. Joe, a tarefa é o exercício 2, 3, 8 ou 3, 4 e 8? 3, 4 e 8. Obrigado. Valeu. Tamo junto, garoto. O capítulo de potenciação tem que te mandar as atividades no WhatsApp? Não sai ainda não, tá? Quem eu for chamando e já falou presente, pode partir, tá? Galera, deixa eu ver, cara. Eu dei print na tela aqui dos alunos que estão online, beleza? Então não vai precisar responder a chamada, tá bom? Ok. Certo? Ok.
Moçada, um abraço para vocês. Fiquem com Deus, tá? Falou, professor. Tchau, pro. Falou, Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Falou. Até sexta. Tchau, tchau. Bom feriado. Tá, até.